A real história dessa avó. Fui internada à força. Minha neta dizia, você está caduca. Então eu? Existem verdades que florescem apenas na escuridão, que são ditas em sussurros quando o mundo, exausto, se entrega ao sono. São as verdades que revelam a natureza humana. As que falam de traição, de uma resiliência inesperada e de uma força que muitos insistem em julgar extinta. A história que vamos contar hoje é uma dessas verdades. E para que nenhuma narrativa como a de Dona Sebastiana se perca no vasto silêncio do tempo, peço que considere se inscrever em nosso canal. Seu apoio é a luz que nos permite encontrar e partilhar estes relatos que, como o que se segue, merecem ser ouvidos até sua última e mais reveladora palavra. O frio de fevereiro em Botucatu, com sua umidade que parecia penetrar os ossos, não costumava incomodar Sebastiana Maria de Almeida. Aos 78 anos, seu corpo era um mapa de estações vividas e ela aprendera a ler os sinais do tempo, como lia as entrelinhas de um poema de Drummond. O assoalho de peroba rosa de sua casa, um sobrado imponente e cheio de histórias no coração da cidade, estalava com a queda da temperatura noturna. Era um som familiar, a trilha sonora de mais de 40 anos de noites solitárias ou preenchidas, que a embalava num sono tranquilo. Mas naquela madrugada, o som que a arrancou da letargia não veio da madeira antiga, nem do vento que açoitava as copas dos ipês na rua. Veio do corredor. Eram precisamente 2h14 da manhã. O relógio de pêndulo na sala, um presente de casamento, confirmou a hora com sua batida grave e solene. Um feixe de luz trêmulo e azulado, a inconfundível luminescência de uma tela de celular, dançava sob a fresta de sua porta de madeira maciça, que ela sempre deixava entreaberta. O hábito vinha dos tempos em que os filhos eram pequenos, uma sentinela materna que nunca a abandonara. A respiração de Sebastiana ficou suspensa na garganta, uma prisão de ar, enquanto seu coração, de repente, se tornou um pássaro assustado batendo freneticamente contra a gaiola das costelas. Com a disciplina de uma vida inteira, ela permaneceu imóvel. Os olhos, semicerrados por trás dos cílios ralos, adaptaram-se à penumbra, fingindo o sono profundo e pesado que a idade, aos olhos dos outros, supostamente lhe impunha. A silhueta que se movia no corredor, projetada pela luz fraca, era inconfundível. Era a de sua neta, Lorena. Lorena, sua menina de 27 anos. A mesma a quem ensinara a segurar um lápis, a desenhar as primeiras letras, a descobrir a magia de O Meu Pé de Laranja Lima, e a se emocionar com as rimas de Cecília Meirelles. Lorena, que nos últimos meses passava quase todos os fins de semana ali, sob o pretexto de lhe fazer companhia, de cuidar da vovó querida que não pode ficar sozinha. A jovem estava agachada, quase furtiva, diante da velha escrivaninha de mogno na sala. Aquele móvel era um santuário, o lugar onde Sebastiana guardava os documentos mais importantes numa pasta de couro, que o tempo e o uso haviam deixado macia como tecido. Com uma mão, Lorena segurava o celular, o polegar deslizando pela tela. Com a outra, delicadamente, como se manuseasse uma relíquia, ela segurava a na escritura da casa. O clique sutil e eletrônico de uma foto sendo tirada ecoou no silêncio opressor da madrugada. Um som agudo e dissonante na sinfonia noturna da casa. Em seguida, a voz de Lorena, um sussurro venenoso, carregado de uma intimidade que o tornava ainda mais cruel, cortou o ar como uma navalha fria. Tudo certo, amor. Já fotografei. A papelada tá aqui. Sim, a original. Consegui pegar na pasta dela. Houve uma pausa, e Sebastiana podia quase visualizar o sorriso presunçoso do outro lado da linha. Gustavo, o namorado de Lorena. Um rapaz de fala mansa, roupas de marca e olhos que pareciam calcular o valor de tudo o que viam. Não se preocupa, continuou Lorena, a voz ainda mais baixa, mas perfeitamente audível para quem, como Sebastiana, tinha o silêncio como seu mais fiel companheiro. A velha vai pro asilo amanhã. O Dr. Walter já assinou tudo. O laudo de demência senil tá pronto. Depois disso, essa casa é nossa. Cada palavra foi uma martelada no peito de Sebastiana. Não era a dor aguda de um ferimento físico. Era algo mais frio, mais pesado, como uma pedra de gelo se formando lentamente em seu estômago. Era a quebra de um encanto,
o estilhaçar de um vitral construído ao longo de uma vida inteira de crenças. A família, seu maior tesouro. O amor, seu alicerce mais sólido. Tudo se desfazia em pó diante daquela cena grotesca, iluminada pela luz fria da tecnologia e da traição. A velha. Então era isso que ela era. Um empecilho. Um objeto a ser removido para que o caminho ficasse livre, para que a casa, sua fortaleza, avaliada em mais de R$1,5 milhão, pudesse ser liquidada como um mero ativo financeiro. O instinto inicial, um grito de fúria e mágoa que arranhou sua garganta, foi suprimido com a mesma disciplina férrea com que, por 40 anos, silenciara turmas de adolescentes barulhentos. Anos como professora de português a ensinaram a manter a compostura diante do caos, a encontrar a palavra certa no meio da desordem. Anos de viuvez a ensinaram a ser autossuficiente, a pensar 3 vezes antes de agir, a entender que muitas vezes a reação mais poderosa é a ausência dela. Ela não se moveu 1 milímetro, manteve a respiração lenta e compassada, uma farsa de serenidade, enquanto seus olhos, agora completamente abertos na escuridão, queimavam. Ouviu os passos leves de Lorena se afastando pelo corredor, o som abafado de seus pés no tapete persa, e o clique quase inaudível da porta do quarto de hóspedes se fechando. Naquele instante, deitada em sua cama de embuia, sob o mesmo teto que abrigava sua algoz, Sebastiana Maria de Almeida não sentiu medo, não sentiu desespero. O que sentiu foi uma clareza cortante, uma lucidez terrível que a idade não lhe tirara, mas que a traição acabara de afiar como a mais fina das lâminas. Eles a chamaram de a velha. Acharam que ela era frágil, confusa, um livro cujas páginas já estavam amareladas e ilegíveis. Mal sabiam eles que não estavam lidando com uma senhora senil à beira do esquecimento. Estavam lidando com uma matriarca forjada no aço da vida, e ela não iria para o asilo como uma vítima resignada. Ela iria como uma estrategista. A vingança, ela decidiu ali, naquela madrugada que congelara sua alma, não seria um prato servido quente, com o calor impulsivo da raiva. Seria um pudim de leite, sua sobremesa favorita. Frio, calculado, desinformado com precisão e servido no momento exato para que todos se engasgassem com a doçura amarga da justiça. Para compreender a muralha de determinação que se ergueu dentro de Sebastiana, era preciso conhecer os alicerces sobre os quais sua vida foi construída. Ela não era uma flor de estufa. Era um ipê roxo, capaz de florescer com uma beleza teimosa, mesmo após o mais rigoroso dos invernos. Viúva aos 45 anos, quando seu marido, Roberto, um engenheiro de bom coração e planos grandiosos, foi levado por um infarto fulminante, ela se viu sozinha com 2 filhos adolescentes, Ricardo e Márcia, e um futuro incerto. Nunca se permitiu fraquejar. Assumiu as rédeas da família com a mesma firmeza com que corrigia a crase nos textos de seus alunos, sem hesitação e com a certeza de estar fazendo o correto. A casa em Botucatu, comprada com o suor de Roberto e o seu, era mais do que tijolo e argamassa. Era o epicentro de seu universo, o guardião de suas memórias. Cada cômodo era um capítulo. Na parede do corredor, as marcas de altura das crianças, feitas a lápis, contavam a história de seu crescimento. No pé da mesa de jantar de mogno, um arranhão profundo, testemunha silenciosa de um triciclo desgovernado numa tarde chuvosa de domingo. E a biblioteca, seu refúgio pessoal, estava impregnada com o cheiro de papel antigo e de suas edições de capa dura de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Vender aquela casa para ela seria como vender a própria alma em leilão. Seus filhos, Ricardo e Márcia, cresceram, foram para a faculdade, casaram-se e se mudaram para a capital, engolidos pela voracidade de suas próprias vidas e carreiras. As visitas tornaram-se mais espaçadas, os telefonemas mais curtos e pragmáticos. "Tá tudo bem, mãe? Precisa de alguma coisa?" Sebastiana entendia, ou dizia a si mesma que entendia. A vida moderna era uma correnteza que arrastava a todos, mas era Lorena, filha de Márcia, que parecia ter herdado o afeto, a preocupação. Desde que se formara em design de interiores, a neta se tornara uma presença constante e, aparentemente, reconfortante. "Vovó, essa casa é linda, mas precisa de um toque moderno.
De mais praticidade para a senhora, dizia, com um sorriso que agora, em retrospecto, Sebastiana reconhecia como predatório. Deixa eu te ajudar a organizar as coisas, a ver o que a gente pode doar, o que não tem mais utilidade. Olhando para trás, com a clareza dolorosa que a verdade impõe, os sinais estavam todos lá, como migalhas de pão numa floresta escura, que ela se recusara a ver. A insistência de Lorena para que ela fizesse um testamento, só para garantir, vovó, para evitar briga na família depois. As perguntas casuais, disfarçadas de curiosidade, sobre o valor do imóvel, sobre o IPTU, sobre a documentação, a apresentação de Gustavo, o namorado, que a olhava não com o respeito devido a uma matriarca, mas com a cobiça fria de um avaliador de imóveis examinando um bem, e mais recentemente, a preocupação súbita e exagerada com sua saúde. Uma teia tecida com fios de falsa solicitude. Vovó, a senhora esqueceu onde deixou as chaves de novo, dizia Lorena, com uma entonação de cuidado que soava quase teatral. A senhora parece tão cansada ultimamente. Acho que deveríamos procurar um médico, só para ver se suas vitaminas estão em dia. Sebastiana, que sempre se orgulhara de sua memória impecável, de fato andava um pouco mais esquecida. Deixara o fogo aceso sob a chaleira. Esquecera um compromisso no dentista. Coisas da idade, pensava. Pequenas traições do tempo. Mas Lorena, a tecelã paciente, amplificava cada pequeno lapso. Transformava um esquecimento trivial num sintoma alarmante, numa prova irrefutável de sua crescente incapacidade. O ápice da farsa foi a visita do Dr. Walter Figueiredo, um geriatra charmoso, na casa dos 50 anos, indicado por Gustavo, que o apresentou como uma referência na área. Ele apareceu em sua casa numa tarde de terça-feira, com uma maleta de couro e um sorriso que era um pouco brilhante demais para ser genuíno. Ele fez perguntas simples, pediu que ela desenhasse um relógio marcando 2:50, que repetisse uma sequência de palavras: casa, carro, caneta. Sebastiana, sentindo-se sob escrutínio, ficou nervosa. Sua mão tremeu ao desenhar o relógio, e ela se esqueceu da palavra carro. Pequenos erros, nascidos mais da pressão do que de uma falha cognitiva real. É um quadro inicial, mas progressivo, de demência senil, com episódios de confusão e perda de memória recente, disse o médico a Lorena na sala de estar, numa voz calculadamente alta, acreditando que Sebastiana, na cozinha preparando um café, não ouviria ou não compreenderia. Ela precisa de cuidados 24 horas, num ambiente especializado e seguro. Para a segurança dela, claro. Para a segurança dela. A frase ecoava em sua mente agora, carregada de uma ironia tão cruel que chegava a ser física, a segurança deles, dos seus planos sórdidos. Na manhã seguinte à madrugada da revelação, Lorena entrou no quarto de Sebastiana com uma bandeja de café da manhã. O sorriso em seu rosto era radiante, nauseante. Bom dia, vovó. Dormiu bem? Sebastiana abriu os olhos lentamente, piscando como se estivesse confusa com a luz da janela. Sua carreira amadora de atriz começava ali. Lorena? Minha filha. Que dia é hoje? Perguntou, a voz propositalmente fraca e trêmula. Um fio de som. O alívio no rosto da neta foi quase palpável. Uma microexpressão de triunfo que não lhe passou despercebida. É sexta-feira, vovó. E eu preparei um passeio muito especial para nós hoje. Vamos visitar um lugar lindo em Avaré, um hotel fazenda chiquérrimo. A senhora vai adorar o ar puro. Um hotel fazenda. A mentira era tão descarada, tão insultuosa à sua inteligência, que Sebastiana sentiu uma vontade súbita de gargalhar. Mas ela conteve o impulso, o músculo da autodisciplina mais forte do que nunca. Substituiu a gargalhada por uma expressão de confusão infantil. Avaré? Mas... é longe. E a minha casa? Quem vai regar minhas samambaias? Não se preocupe com absolutamente nada, vovó. Eu cuido de tudo, disse Lorena, afagando sua mão. A mesma mão que, horas antes, segurara a escritura de sua vida. Vai ser só por um tempinho para a senhora descansar, até ficar mais forte. Enquanto era conduzida para fora de sua própria casa, o braço de Gustavo firme no seu, um apoio que parecia mais uma contenção, carregando uma pequena mala com roupas que Lorena havia arrumado às pressas. Sebastiana lançou um último olhar para o seu lar.
Para o retrato de Roberto na parede, seu sorriso jovem congelado no tempo. Para os livros na estante, seus companheiros de uma vida. Para a poltrona de veludo verde, onde lera para seus filhos e para sua neta. Não era um olhar de despedida. Era uma promessa silenciosa. Um contrato assinado com a própria alma. Eu vou voltar. A teia da aranha estava fechada, mas a presa era muito mais perigosa do que os caçadores jamais poderiam imaginar. O residencial Boa Esperança, localizado nos arredores de Avaré, era exatamente como Sebastiana imaginara. Uma jaula dourada. A fachada era imponente, com colunas brancas e um paisagismo que beirava a perfeição artificial. Os jardins eram meticulosamente cuidados, com grama que parecia um tapete e flores sem um único pétala murcha. Os interiores, decorados com um luxo asséptico e impessoal, cheiravam a desinfetante de lavanda e a solidão. Enfermeiras de uniformes impecavelmente brancos a receberam com uma gentileza ensaiada, sorrisos que não alcançavam os olhos. Enquanto isso, na recepção de mármore, Lorena e Gustavo assinavam a papelada da admissão, entregando o laudo fraudulento do Dr. Walter à administradora. Esta era uma mulher chamada Silvia, de tailleur cinza chumbo, cabelo preso num coque severo e um olhar calculista que a analisou de cima a baixo. Ela pode ficar um pouco agitada nos primeiros dias. Confusão, negação. É perfeitamente normal, faz parte do quadro dela, explicou Lorena a Silvia, com ares de quem entende do assunto. Qualquer coisa podem me ligar. Sebastiana desempenhou seu papel com a precisão de uma atriz veterana. Olhava para os lados com os olhos arregalados, como uma criança perdida num shopping. Agarrou-se ao braço de Lorena com uma força simulada. Quero ir para minha casa, murmurou com a voz embargada e infantilizada. A performance foi tão convincente que Gustavo, por um instante, teve que desviar o olhar. Seria um pingo de culpa? Ou apenas o medo de que sua expressão o traísse? Assim que eles partiram, com promessas vazias de "Voltamos no domingo, vovó, se comporte", a fachada de fragilidade de Sebastiana desmoronou como um castelo de cartas. Sozinha em seu novo quarto, um cômodo confortável, com móveis planejados e vista para o jardim, mas com janelas que não abriam por completo e uma porta sem chave interna, ela fez um inventário frio e metódico do ambiente. Era sem dúvida um presídio de luxo. Os outros residentes, em sua maioria, pareciam genuinamente necessitados de cuidados. Vagavam pelos corredores com olhares perdidos, alguns conversando com fantasmas do passado. Mas havia outros. Sebastiana, com sua percepção aguçada de professora habituada a decifrar alunos, notou-os imediatamente. Um senhor de óculos, que se sentava sempre no mesmo banco do jardim e lia o jornal com uma intensidade e uma concentração que desmentiam qualquer tipo de senilidade. Uma senhora elegante, que durante as refeições comunitárias mantinha uma expressão vaga, mas que, quando pensava que ninguém estava olhando, no seu quarto, adotava uma expressão de profunda e lúcida tristeza. Seriam eles como ela, vítimas da mesma engrenagem cruel? Nos primeiros dias, ela manteve a farsa com rigor. Falava pouco, respondia com monossílabos, derrubava talheres durante as refeições para testar a paciência das cuidadoras, fingia não se lembrar dos nomes das enfermeiras. Tornou-se uma observadora silenciosa, um fantasma que se movia pelos corredores, mapeando a rotina do lugar, as trocas de turno, as conversas sussurradas entre os funcionários nos corredores. A administradora, Silvia, era a rainha daquele tabuleiro. Tratava os residentes com uma condescendência açucarada, mas seus olhos brilhavam com avidez sempre que falava ao telefone sobre novas vagas, documentação de bens e processos de curatela. Foi no quarto dia, durante o horário de sol no jardim, que seu plano ganhou um aliado que ela jamais poderia ter previsto. Um homem de cabelos grisalhos bem cortados e porte elegante se aproximou dela. Ele supervisionava os jardineiros, mas não tinha o ar de um funcionário. Havia uma autoridade calma e natural em sua postura. Ele parou ao lado do banco onde ela estava sentada e olhou para as roseiras com um ar conhecedor. As rosas amarelas, disse ele, com uma voz grave e familiar que fez o tempo retroceder 55 anos num piscar de olhos. Sempre foram as suas favoritas. Sebastiana virou-se lentamente, o coração dando um salto dolorido e surpreendente. Os olhos dele, de um castanho profundo,
Ainda carregavam a mesma gentileza que ela se lembrava da juventude. O rosto era mais velho, claro, marcado pelas décadas, mas o sorriso contido, quase tímido, era inconfundível. Antônio, ela sussurrou, o nome saindo de seus lábios como uma relíquia empoeirada. Um som que ela não emitia há mais de meio século. Antônio Goulart, seu primeiro amor. O rapaz de mãos calejadas e sonhos grandes com quem dançara nas quermesses de Botucatu, com quem trocara promessas e beijos roubados sob um céu estrelado. Ela o deixara aos 23 anos, cedendo à pressão da família para se casar com Roberto, o promissor engenheiro que lhe oferecia um futuro estável e seguro. Antônio, de família mais simples, partira da cidade pouco tempo depois, para tentar a vida. Ela nunca mais o vira, nunca mais tivera notícias. Eu soube que você tinha chegado, disse ele, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. O perfume dele era discreto, de sândalo. Eu sou o dono deste lugar, Sebastiana. A revelação a atingiu como uma onda de água fria. O dono? Ela estava presa num lugar que pertencia ao homem cujo coração partira na juventude? A ironia era tão densa, tão absurda, que poderia ser fatiada. O que aconteceu com você? Ele perguntou. E em seu tom não havia julgamento, apenas uma genuína e perplexa preocupação. Quando vi seu nome na lista de admissão, com um laudo de demência, eu não acreditei. Não a Sebastiana que eu conheci. A mulher mais inteligente, mais teimosa e mais lúcida de toda a Botucatu. Naquele momento, olhando para o rosto daquele homem que o destino trouxera de volta de forma tão inacreditável, Sebastiana tomou uma decisão. Ela não podia, e não queria, fazer aquilo sozinha. Precisava de ajuda. E ali, diante dela, estava talvez a única pessoa no mundo que acreditaria em sua palavra contra um laudo médico e contra sua própria família. Olhando nos olhos de Antônio, ela viu não apenas o rapaz que amara, mas um homem íntegro e bom. Antônio, ela começou, a voz baixa, mas firme como aço, abandonando toda a farsa de uma vez por todas. Não é demência, é um golpe. Minha neta, ela quer roubar a minha casa. Ela contou tudo, num fluxo controlado de palavras. O sussurro na madrugada, a escritura fotografada, a teia de mentiras de Lorena, o médico corrupto, a internação forçada. Antônio ouviu em silêncio absoluto, o rosto se fechando numa máscara de fúria contida. A gentileza em seus olhos deu lugar a uma indignação gélida. Ele não a interrompeu. Não duvidou por um único segundo. Quando ela terminou, um longo silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo zumbido das abelhas nas flores do jardim. Eu sempre soube que você era uma lutadora, disse ele finalmente, a voz rouca de emoção. Silvia, a administradora, eu a contratei há 2 anos. Depositei minha confiança nela. Se ela está envolvida nisso, ela traiu não só a mim, mas a todos estes idosos. Seu olhar varreu o jardim, pousando nos outros residentes com uma nova compreensão. Isso explica algumas coisas. Algumas admissões recentes que me pareceram apressadas demais. Famílias que nunca mais apareceram depois de internar os pais. Uma nova aliança estava formada. Uma aliança improvável, forjada nas cinzas de um amor antigo e no fogo de uma injustiça presente. O que você precisa que eu faça? Ele perguntou, o pragmatismo tomando o lugar da emoção. Sebastiana olhou para a fachada imponente do residencial Boa Esperança, a sua prisão. Por enquanto, absolutamente nada. Deixe-os pensar que o plano está funcionando perfeitamente. Deixe-me continuar sendo a velha senil e confusa. Enquanto isso, nós vamos juntar as provas. Vamos descobrir quem mais está nessa teia. E então, vamos dar a eles uma surpresa que eles jamais esquecerão. O olhar que trocaram não era mais de nostalgia. Era de cumplicidade. A jaula dourada acabara de se tornar secretamente o quartel-general de uma revolução silenciosa. Começou um elaborado jogo de gato e rato, uma guerra travada em silêncio e dissimulação. Em público, Sebastiana aprimorou sua persona de senhora demente. Tornou-se uma mestra na arte da confusão. Durante as sessões de terapia ocupacional, ela tentava pintar com o cabo do pincel. Nas refeições, conversava com a cadeira vazia ao seu lado, chamando-a de Roberto. Chegou a ponto de, durante uma visita de Lorena,
Perguntara à neta se ela era sua irmã falecida, o que provocou em Lorena uma mistura de alívio e impaciência. Sua performance era tão convincente que até a astuta Sílvia baixou a guarda, tratando-a com uma displicência crescente, como quem lida com um fardo lucrativo, mas irritante. Enquanto isso, nas sombras, a investigação avançava com a precisão de um mecanismo de relógio. Antônio, usando sua posição de proprietário, mergulhou nos registros do residencial. Ele e Sebastiana se encontravam tarde da noite em seu escritório, um cômodo discreto nos fundos da propriedade, sob o pretexto de sessões especiais de acompanhamento de adaptação. Era uma ideia do próprio Antônio, que Sílvia aceitou com um aceno condescendente, provavelmente pensando que o velho patrão estava apenas sendo sentimental. "Olhe isso, Bastiana", disse Antônio numa dessas noites, usando o apelido de sua juventude. Ele apontava para uma planilha na tela do computador. "Nos últimos 6 meses, tivemos 5 admissões com laudos assinados pelo mesmo médico, Dr. Walter Figueiredo. Todos os pacientes têm um perfil assustadoramente semelhante: viúvos, sem filhos próximos ou com parentes em dificuldades financeiras, e todos possuidores de imóveis de alto valor em cidades como Campinas, Sorocaba e Jundiaí." Sebastiana analisou os nomes. Reconheceu um deles imediatamente. Amadeu Costa. É o senhor que lê o jornal no jardim. O olhar dele não é de alguém perdido. "Fale com ele", disse ela a Antônio. "Com cuidado. Ele não confia em ninguém aqui. Use o pretexto de perguntar sobre as notícias do dia." No dia seguinte, Antônio abordou o Sr. Amadeu no jardim. A conversa começou trivial, sobre política e futebol. Aos poucos, Antônio guiou o assunto para a família. A fachada de Amadeu rachou. Com a voz embargada, ele confessou que seu filho, afundado em dívidas de jogo, o internara com um laudo idêntico, alegando que o pai estava se tornando um perigo para si mesmo. O plano era vender o apartamento do pai em Campinas para quitar as dívidas com agiotas. A história era um espelho da de Sebastiana, um eco doloroso de sua própria traição. A peça que faltava no quebra-cabeça era a corretora de imóveis. Lorena mencionara ao telefone que a corretora já tinha um comprador. Precisavam descobrir quem era essa pessoa para fechar o cerco. A oportunidade surgiu na visita seguinte de Lorena e Gustavo. Eles a levaram para passear no jardim, um teatro de família feliz para quem quisesse ver. "As coisas estão andando super bem, vovó", disse Lorena, ajeitando o chale nos ombros de Sebastiana. "Já estamos cuidando de tudo na sua casa. A Patrícia é um anjo. Está nos ajudando com toda a papelada, agilizando tudo. Patrícia." Sebastiana arquivou o nome em sua mente, atrás da máscara de apatia. "Ela disse que o mercado está ótimo", acrescentou Gustavo, olhando para o relógio caro em seu pulso, impaciente. "Conseguimos um comprador que paga à vista, um investidor. Assim que a sua curatela sair oficialmente, o que deve ser na próxima semana, a gente finaliza tudo. Vai ser um alívio para a senhora não ter mais que se preocupar com aquele casarão, com conta de luz, IPTU, curatela. A palavra jurídica, que lhes daria o poder legal e irrestrito para controlar seus bens. A urgência deles era palpável. Naquela noite, no escritório de Antônio, Sebastiana passou o nome: Patrícia. Uma busca rápida na internet e em contatos de Antônio no ramo imobiliário revelou a identidade. Patrícia Lemos, da imobiliária Futuro Lar, uma empresa com um histórico notório de transações rápidas e, em geral, abaixo do valor de mercado, quase sempre envolvendo propriedades de idosos recém-interditados. O padrão era claro e hediondo. Doutor. Walter fornecia o laudo fraudulento. Um parente inescrupuloso iniciava o processo de interdição. Sílvia garantia a manutenção da vítima no asilo, isolando-a do mundo. E Patrícia, a hiena do mercado, liquidava o patrimônio. Era uma engrenagem criminosa bem lubrificada pela ganância. Com a ajuda de um advogado de confiança de Antônio, um homem sério e discreto chamado Dr. Menezes, eles começaram a reunir as provas de forma legalmente irrefutável. Antônio instalou, sob pretexto de segurança, um novo sistema de câmeras que também gravava áudio nos corredores administrativos. As conversas de Sílvia ao telefone com Patrícia e Dr. Walter se tornaram provas valiosas. "O da Sebastiana é certo, o juiz vai dar a curatela", ela disse numa das gravações. "A velha está completamente fora de si.
Não vai dar trabalho nenhum. Sebastiana, por sua vez, continuava seu trabalho de campo. Ela se aproximou da senhora Elvira, a senhora elegante e triste. Fingindo um lapso de memória, sentou-se ao lado dela na sala de TV. Minha filha... Márcia... Ela não vem me ver, disse Sebastiana, com a voz chorosa, uma isca emocional. A senhora Elvira, que mal falava com ninguém, olhou para ela, e pela primeira vez, seus olhos mostraram um brilho de amarga cumplicidade. Meu sobrinho, ele disse que era para o meu bem. Vendeu meu sítio em Itu. Disse que o dinheiro estava numa poupança, guardado para mim. Seus lábios tremeram. Eu nunca vi a cor desse dinheiro. Ele não atende mais minhas ligações. A confissão foi um golpe, mas também uma confirmação. A revelação completa da premissa de que não se tratava de um ato isolado de ganância de sua neta, mas de uma rede organizada e predatória de criminosos, solidificou a determinação de Sebastiana. Isso não era mais apenas sobre sua casa ou sua liberdade. Era sobre justiça para todos os que foram silenciados, descartados e roubados em sua dignidade. O plano para o clímax começou a tomar forma nas conversas noturnas com Antônio e, por telefone, com o Dr. Menezes. Eles não iriam simplesmente expor o esquema à polícia. Iriam armar uma emboscada, um palco onde os atores da farsa seriam forçados a tirar suas máscaras sob os holofotes, em flagrante delito. Lorena me ligou hoje, disse Sebastiana a Antônio, uma semana depois, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e resolução. A audiência da curatela foi um sucesso para eles. O juiz, baseado no laudo do Walter e no depoimento da Lorena, me declarou incapaz. Eles marcaram a assinatura do contrato de venda da casa para amanhã à tarde, no escritório da Patrícia. Eles vão usar a sua suposta condição para finalizar a transação o mais rápido possível, concluiu Antônio. Exatamente, disse Sebastiana, com um brilho gélido nos olhos. E é exatamente lá, no escritório da Patrícia, com o contrato na mesa e a champanhe provavelmente já no gelo, que o nosso espetáculo vai começar. O escritório da imobiliária Futuro Lar era um reflexo de sua dona, moderno, frio e pretensioso. Localizado no último andar de um edifício comercial espelhado no centro de Avaré, o espaço era todo em vidro, aço escovado e móveis de design minimalista. Patrícia Lemos, a corretora, era a imagem da eficiência e do sucesso, vestida num terninho branco que contrastava com seus cabelos negros e lisos. Seu sorriso, no entanto, era uma ferramenta de trabalho. Não alcançava seus olhos, que se moviam com a rapidez e a frieza de um predador. Na suntuosa sala de reuniões, com uma vista panorâmica da cidade, Lorena e Gustavo estavam sentados em poltronas de couro italiano. A ansiedade da vitória iminente brilhava em seus rostos. Gustavo não parava de verificar as mensagens em seu smartphone, enquanto Lorena retocava o batom, olhando seu reflexo no vidro da mesa. Até o Dr. Walter Figueiredo estava presente, a convite de Patrícia. A desculpa oficial era dar suporte emocional à paciente durante a transação. Mas, na verdade, sua presença servia para legitimar o ato, um selo de aprovação médica caso surgisse algum questionamento de última hora. Sebastiana foi conduzida por uma enfermeira do residencial, uma jovem cúmplice de Sílvia, que a tratava com uma irritante condescendência. Ela entrou na sala de reuniões amparada, o olhar deliberadamente vago, os passos arrastados e curtos. Vestia um casaco de lã simples, de cor bege, e um chale de crochê sobre os ombros, uma peça que ela mesma fizera anos atrás. Era a imagem perfeita da vulnerabilidade, a encarnação da velha, que eles haviam criado em suas mentes. Olá, vovó, que bom que a senhora chegou, disse Lorena, levantando-se para dar um beijo estalado em sua testa. O perfume dela era doce e enjoativo. Estamos quase acabando com essa chatice toda. É só uma assinatura, não precisa se preocupar com nada. Sebastiana deixou-se ser guiada até uma das cadeiras na cabeceira da grande mesa de reuniões. Patrícia Lemos, com a eficiência de quem já fizera aquilo dezenas de vezes, empurrou um documento grosso, de muitas páginas, em sua direção. Dona Sebastiana, este é o contrato de promessa de compra e venda do seu imóvel em Botucatu, disse a corretora, com uma voz profissional e nítida. Como a sua neta, Lorena, é agora sua curadora legal, ela assinará em seu nome. Mas a sua presença aqui
É uma formalidade importante que o comprador fez questão de ter. Curadora? Murmurou Sebastiana, franzindo a testa como se a palavra fosse um hieróglifo indecifrável. Eu não me lembro de assinar nada, de ir a lugar nenhum. Não force a memória, vovó, disse Gustavo, com uma calma paternalista que fez o estômago de Sebastiana revirar. Foi tudo resolvido ontem na audiência. O juiz entendeu que é o melhor para a senhora. Menos preocupação, mais tranquilidade. Dr. Walter, sentindo que era seu momento de brilhar, pigarreou e ajustou os óculos. A perda de memória recente é um sintoma clássico do quadro dela. É um mecanismo de proteção do cérebro. O importante é que a senhora está segura e sendo cuidada por pessoas que a amam. Era o momento. O clímax de sua peça. Todas as peças estavam em seus devidos lugares. Todos os vilões, reunidos e confortáveis em sua arrogância cega, confessando seus papéis sem a menor cerimônia. Sebastiana ergueu a cabeça lentamente. O olhar vago e perdido desapareceu, substituído por uma chama de inteligência e fúria fria que fez todos na sala se calarem instantaneamente. Sua coluna, antes curvada, se endireitou. A voz, quando falou, não era fraca nem trêmula. Era a voz da professora Sebastiana, a voz que silenciava uma sala de aula de 40 alunos com uma única palavra. Era clara, ressonante e carregada de uma autoridade que eles jamais imaginaram que ela possuísse. Engraçado, Dr. Walter, porque eu me lembro de absolutamente tudo. Lembro-me perfeitamente do senhor na minha casa, fingindo avaliar minha saúde enquanto eu lhe servia café. Lembro-me do seu laudo fraudulento, que tive o imenso prazer de ler uma cópia detalhada. O sorriso do médico congelou e se desfez em seu rosto. Patrícia Lemos arregalou os olhos, o profissionalismo evaporando. Gustavo e Lorena se entreolharam, o pânico começando a despontar como uma mancha de tinta em papel branco. Lembro-me de você, Lorena, continuou Sebastiana, virando-se para a neta. A dor e a raiva travavam uma batalha em sua voz, tornando-a ainda mais potente. Lembro-me de ouvi-la no corredor da minha casa às 2 da manhã, sussurrando para o seu namorado que a velha vai pro asilo amanhã. A velha, Lorena? Foi isso que me tornei para você? Um obstáculo entre você e o dinheiro? O rosto de Lorena perdeu toda a cor, tornando-se pálido como cera. Vovó, você está confusa. São os remédios. A senhora não está bem. Oh, não, querida. Eu nunca estive tão lúcida em toda a minha vida. Sebastiana, com um movimento calmo, tirou de sua bolsa de tricô não um lenço, mas um pequeno gravador digital e o colocou sobre a mesa de vidro com um clique seco. Eu também me lembro da senhora Elvira e do senhor Amadeu, meus novos e queridos amigos no paraíso para onde você me mandou. As histórias deles são curiosamente parecidas com a minha. Laudos do mesmo médico. Ela olhou para Walter. Internações facilitadas pela mesma administradora, Silvia, e propriedades vendidas pela mesma corretora. Ela cravou o olhar em Patrícia. Você tem um bom nicho de mercado, não é, senhora Lemos? Despojar idosos de seus bens enquanto sua cúmplice os mantém presos e dopados. Nesse exato momento, como se regido por um maestro invisível, a porta da sala de reuniões se abriu com um baque surdo. 2 policiais uniformizados e um delegado em trajes civis entraram, seus rostos sérios e impassíveis. Logo atrás deles, com uma expressão de justa fúria, estava Antônio Goulart. O queixo de Gustavo caiu. Patrícia Lemos tentou se levantar, mas suas pernas pareceram perder a força. Dr. Walter começou a suar frio, passando a mão na nuca. Lorena apenas olhava para a avó, a boca entreaberta numa expressão de total e completa incredulidade e derrota. A velha havia orquestrado tudo aquilo. Patrícia Lemos, Walter Figueiredo, Gustavo Alves e Lorena Mendes, disse o delegado, a voz grave preenchendo o silêncio atordoado da sala. Em nome da lei, vocês estão presos em flagrante por tentativa de estelionato, falsidade ideológica, cárcere privado e formação de quadrilha. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês no tribunal. Os policiais se moveram com eficiência, algemando os 4. Lorena, finalmente, desabou num choro convulso e desesperado. Vovó, me perdoa. Por favor. Eu não queria... Eu juro. Sebastiana a olhou, e naquele momento não havia ódio em seus olhos, mas uma tristeza profunda e cortante, a dor de um amor traído.
Você não queria o quê, Lorena? O dinheiro? A casa? Ou não queria ser pega? O perdão é algo que se conquista com arrependimento genuíno, não algo que se pede por desespero. E você, minha neta, tem um longo e doloroso caminho pela frente para, talvez um dia, entender o que fez. Enquanto eles eram levados para fora, passando por Antônio, que a olhava com um misto de orgulho, alívio e uma admiração que aquecia seu coração, Sebastiana sentiu o peso de meses de angústia e planejamento sair de seus ombros. Ela não sentiu euforia. Sentiu a paz austera e sólida da justiça sendo feita. Olhou para o contrato inútil sobre a mesa. A casa estava salva. Sua dignidade, intacta. Sua liberdade, reconquistada. A vingança de Ina, afinal, tinha o gosto de um pudim bem feito. Doce, frio e imensamente satisfatório. A cortina havia caído sobre a farsa deles. A repercussão do caso foi como uma pequena bomba na vida, geralmente pacata, das cidades do interior paulista. A prisão em flagrante de um médico conhecido, uma corretora de imóveis proeminente e 2 jovens de boa aparência por um golpe sistemático contra idosos estampou as manchetes dos jornais locais e portais de notícias. A administradora Silvia também foi presa no mesmo dia, no residencial Boa Esperança, graças ao mandado obtido com as provas irrefutáveis coletadas por Antônio. O esquema foi desmantelado, e as investigações que se seguiram, encorajadas pela coragem de Sebastiana, revelaram outras vítimas que, até então, viviam em silêncio e resignação. Senhor Amadeu e Senhora Elvira, com o apoio jurídico fornecido por Antônio, também entraram com processos para reaver seus bens e sua dignidade. O processo legal foi longo, mas conclusivo. Lorena, Gustavo, Dr. Walter e Patrícia foram condenados por todos os crimes de que foram acusados. As sentenças, embora não tão longas quanto Sebastiana achava que a justiça poética exigiria, foram suficientes para garantir que não fariam novas vítimas por um bom tempo. A curatela de Sebastiana foi imediatamente revogada e sua plena capacidade civil reafirmada perante a lei. Ela voltou para sua casa em Botucatu. Antônio fez questão de levá-la. Ao entrar, um silêncio diferente a acolheu. As samambaias na varanda estavam um pouco murchas, mas sobreviveram. A casa era a mesma, mas ela, Sebastiana, era outra mulher. Os primeiros dias foram estranhos, agridoces. O silêncio que antes era reconfortante, agora parecia pesado, denso. Cada cômodo que antes guardava uma memória feliz, agora também guardava a sombra da traição. O ponto no corredor onde ouvira o sussurro de Lorena, a poltrona onde o Dr. Walter se sentara para selar seu destino. A casa, seu antigo santuário, havia sido profanada. Ela percebeu, com uma clareza que a surpreendeu, que lutar pela casa e sentir a necessidade de viver nela eram 2 coisas distintas. Ela lutara por justiça, pelo seu direito de escolha, não pela obrigação de permanecer acorrentada a um passado que agora também continha dor. Antônio tornou-se uma presença constante e serena em seus dias. Ele dirigia de Avaré a Botucatu quase todos os dias. Traziam o almoço de um restaurante local, sentavam-se na varanda dos fundos, com vista para o quintal e o pé de amora, e conversavam por horas. Falavam sobre o passado sem mágoa, sobre as escolhas que fizeram, sobre os caminhos tão diferentes que suas vidas tomaram, e cada vez mais falavam sobre o futuro. Eu comprei uma pequena chácara em Lençóis Paulista há alguns anos, disse ele numa tarde ensolarada de primavera, enquanto dividiam uma fatia de bolo de fubá. É um lugar simples. Tem um pomar com laranjeiras e limoeiros, uma horta que precisa de cuidado e um silêncio que não é pesado. É um silêncio cheio de vida, de canto de pássaros e do som do vento nas árvores. Sebastiana o ouvia, o coração tranquilo pela primeira vez em muito tempo, como um lago depois da tempestade. Eu vou me aposentar de vez, continuou ele, o olhar fixo no horizonte. Vou deixar o residencial nas mãos de uma nova administração, gente honesta que eu já estou treinando, e vou para a chácara. Mas a verdade é que não quero ir sozinho. Ele a olhou, e nos seus olhos castanhos havia a mesma timidez do rapaz de 20 anos, misturada com a segurança do homem de 79. Eu sei que é um pedido ousado, Bastiana, depois de tudo que você passou, mas
Você consideraria começar de novo? Não para preencher um vazio ou por obrigação, mas por puro e simples desejo, por escolha. Ela olhou ao redor, para as paredes da casa que amara e protegera com a fúria de uma leoa, e entendeu. Sua vingança não estaria completa apenas com a punição dos culpados. Estaria completa quando ela se libertasse não só deles, mas de todas as amarras, inclusive das que ela mesma, por amor e dever, se impusera ao longo da vida. A casa era o passado. Um passado glorioso e agora manchado. Antônio e a chácara eram uma promessa de um amanhecer. Um futuro que ela, pela primeira vez em décadas, podia escolher sem dever nada a ninguém. Com uma decisão que não sentia há anos, ela vendeu a casa. Não por necessidade, mas por libertação. O dinheiro, uma quantia considerável, foi dividido. Parte investiu para garantir uma velhice tranquila para ela e para Antônio. A outra parte, uma doação anônima e substancial, foi para uma instituição de caridade que amparava idosos abandonados pela família. Com algumas malas, seus livros favoritos de poesia e o retrato do falecido marido, a quem sempre honraria, mas que agora pertencia a um capítulo lindamente encerrado de sua vida, ela se mudou para a chácara em Lençóis Paulista com Antônio. Hoje, aos 79 anos, Sebastiana Maria de Almeida acorda com o canto dos sabiás. Ela passa as manhãs cuidando das orquídeas que Antônio plantou para ela e as tardes lendo na rede, com uma xícara de chá de capim-cidreira ao lado. Seus filhos, Ricardo e Márcia, superado o choque e a vergonha, a visitam com frequência, cheios de remorsos e de uma atenção redescoberta, que ela aceita com uma graça serena, mas sem a antiga ingenuidade. Ela nunca mais viu Lorena pessoalmente. Sabe, por cartas da filha, que a neta cumpre sua pena, trabalha na biblioteca da penitenciária e está fazendo terapia. Sebastiana espera, com a compaixão que só o tempo traz, que um dia ela encontre a redenção, mas sabe que esse não é mais um fardo seu para carregar. Com um sorriso maroto, ela costuma dizer aos novos amigos que a vingança, de fato, tem gosto de pudim de leite gelado, a sobremesa preferida que Antônio aprendeu a fazer só para ela, com a calda no ponto perfeito. É uma sobremesa que precisa de paciência para afirmar que é melhor servida fria e que no final deixa um gosto doce e merecido na boca. Sua história se tornou uma espécie de lenda na região, um aviso sussurrado entre as famílias. E ela a resume numa frase, dita com o orgulho de quem sobreviveu, lutou e, finalmente, floresceu. Nunca subestime uma idosa do interior. Às vezes, a pessoa que você julga mais frágil é justamente aquela que possui a sabedoria e a coragem para se defender, e, o que é mais importante, para ter a audácia de reescrever o próprio final. A jornada de Dona Sebastiana nos lembra que a verdadeira força muitas vezes reside onde menos esperamos, e que a justiça, por mais que tarde, pode ser a mais doce e libertadora das sobremesas. Cada vida contém uma narrativa de resiliência, uma biblioteca de batalhas e vitórias silenciosas esperando para ser contada. Se você também acredita no poder transformador dessas histórias, que nos ensinam e nos inspiram, inscreva-se em nosso canal. Deixe o seu like se esta história tocou você e compartilhe nos comentários o que mais lhe marcou no relato de Sebastiana. A sua participação é o que nos move, o combustível que nos impulsiona a encontrar a próxima grande história que merece e precisa ser ouvida.